Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, 15 de abril, terça-feira santa. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Viver Evangelizando. Vamos hoje mergulhar nesse dia 15 de abril na história e no exemplo inspirador de um grande santo da nossa igreja, que foi e que é São Damião de Vélster, patrono espiritual dos leprosos e marginalizados. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha junto conosco acompanhar a história desse santo. As origens. Joseph de Vélster Wortels nasceu no dia 3 de janeiro de 1840, numa pequena cidade da Bélgica. Cresceu em um lar católico de pequenos proprietários agrícolas, mas o mais novo entre os 7 irmãos ele foi. Ele viu 2 irmãs e seu irmão mais velho tornarem-se religiosos. Esse último da congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. O chamado é mais forte. Contrariando a expectativa do pai, que queria que ele se tornasse seu sucessor dos negócios familiares, José sentiu o chamado à vida religiosa. Sonhava em ser missionário em terras longínquas, como São Francisco Xavier, por quem nutria grande devoção. Tendo ingressado na mesma congregação de seu irmão, recebeu o nome religioso de Damião. Ide. Com 21 anos apenas, Damião estava em Paris, terminando seus estudos teológicos, quando ouviu a palestra de um bispo do Havaí, em que ele falava dos problemas da região e tentava conseguir missionários para ir até o local. Uma epidemia de febre tifoide atingiu o colégio e seu irmão, que se candidatara para ir em missão, adoeceu e não pôde ir. Damião, que ainda não havia sido ordenado sacerdote, pediu insistentemente que fosse enviado para o Havaí. O desejo era tamanho que escreveu uma carta ao superior da Ordem do Sagrado Coração, que então, a partir da carta, permitiu sua partida. O corpo corrompe-se rapidamente, só a alma é importante. São Damião de Vélster. Ordenação e missão. Foi ordenado sacerdote e partiu numa viagem complicada, que durou quase 5 meses, um prenúncio do Calvário que seria a sua vida a partir de então. Após 8 anos de uma experiência desafiadora, mas fecunda, entre os nativos do Havaí, algo de novo mudaria sua vida completamente. Por amor às almas, enfrentou a lepra. Naquela época, havia uma grande disseminação de lepra no arquipélago do Havaí, possivelmente oriundo dos imigrantes chineses que chegavam à região. Os nativos polinésios não tinham nenhuma resistência à bactéria que causa a lepra, doença considerada incurável na época e normalmente associada de maneira completamente equivocada à pobreza e aos hábitos morais reprováveis. Ilha Molokai. Temendo uma proliferação em todo o território, o governo local tomou uma decisão duríssima. Decidiu levar os leprosos do Havaí à força para uma ilha a qual somente seria possível chegar ou sair de navio. Preocupado com as almas daqueles doentes, o bispo local sondou os sacerdotes para saber se alguém se voluntariaria para ir à ilha Molokai, sabendo que quem se dispusesse estava assinando uma sentença de morte, já que o contágio era inevitável. Ida de São Damião de Vélster para a ilha repleta de leprosos. Cenário infernal.
4 sacerdotes se apresentaram. Dentre eles, Damião, que foi escolhido para ir primeiro. Uma vez lá, ele se deparou com um cenário verdadeiramente infernal. Abandonados à própria sorte, quase 1000 leprosos. Esse número variou muito ao longo dos anos. Viviam na completa pobreza material e moral, entregues à devassidão, às drogas e ao crime. Santa Missa. O primeiro ato do padre Damião foi celebrar uma missa numa capela ainda inacabada, com a participação de apenas 2 leprosos. À medida que o tempo foi passando, o padre Damião foi tomando consciência do imenso desafio que tinha pela frente. Movido pelo amor a Deus e também pelo desejo de salvação das almas, ele foi para aqueles leprosos, médico, carpinteiro, pedreiro, cozinheiro, professor e principalmente sacerdote, pai, pastor de almas. Sepultou milhares. Quando chegou a Molokai, a situação era tão calamitosa que os mortos sequer eram enterrados. O padre Damião cavou e sepultou mais de 2000 leprosos ao longo dos 15 anos que permaneceu na ilha. Construiu dezenas de cabanas, fez cerca de 2000 caixões, organizou o cemitério, construiu uma igrejinha de alvenaria, um pequeno hospital, um pequeno canal para fazer chegar a água potável para o povoado. Mais do que obras, ele devolveu àquele povo o sentido de viver, tratando os leprosos sempre com muito amor e com muito carinho. Vítima da lepra. Após 10 anos de apostolado em Molokai, certa vez ele derramou água quente no pé e não sentiu nada. Era a comprovação de que havia contraído a lepra. Na homilia do domingo seguinte, deu a notícia aos seus fiéis leprosos da seguinte forma: nossa verdadeira pátria é o céu, para onde nós, os leprosos, estamos certos de ir muito em breve. Lá não haverá mais nem lepra, nem feiura, e seremos transfigurados. Devoção a São Damião de Velch. Clareira no coração da história. São Damião de Velch é uma clareira no coração da história e nos ensina que nenhum sacrifício é grande demais se feito por amor a Jesus Cristo. Seu exemplo comoveu o mundo a ponto de membros de diversas religiões admirarem sua determinação e seu amor pelos leprosos. A respeito dele, Mahatma Gandhi disse: é preciso saber de onde tirou esse homem a força para tal heroísmo. Nós sabemos de onde ele tirou essa força: da Eucaristia, centro da sua vida, alimento diário, pão dos fortes e sustento dos fracos. Canonização. Na homilia de sua canonização, ocorrida no dia 11 de outubro de 2009, o Papa Bento XVI disse que São Damião de Velch, o servidor da palavra que se tornou assim um servo sofredor, leproso com os leprosos, convida-nos a abrir os olhos sobre as lepras que desfiguram a humanidade dos nossos irmãos e interpelam ainda hoje, mais do que a nossa generosidade, a caridade da nossa esperança servidora. Minha oração. São Damião de Velch, seu exemplo me ensina que é possível sair de mim mesmo e ir ao encontro dos leprosos do nosso tempo, dos marginalizados, daqueles com quem ninguém se importa. Inspirai-me, ó São Damião, a doar minha vida
a ser tudo para todos por amor a Jesus Cristo. Ajudai-me a perseverar no serviço e na oração. Rogai por mim, para que eu tenha amor a Cristo, que me desapegue inclusive da minha própria vida. Assim seja. Amém. Ajuda-me a perceber que não há sacrifício grande demais se eu fizer por amor a nosso Senhor. Ajudai-me também a nunca parar nas aparências, nunca nutrir preconceitos com quem quer que seja, mas ser sempre um rosto e as mãos amorosas de Cristo para todos aqueles que precisam ser amados e cuidados nesse mundo. São Damião de Velch, rogai por nós. São Damião de Velch, rogai por nós. São Damião de Velch, rogai por nós. Que a vida de São Damião de Velch inspire você a viver também com mais fé essa Semana Santa, coragem e amor a Deus. A santidade não é um chamado apenas para alguns, mas para todos nós. Então, me conte aqui nos comentários qual o ensinamento desse santo mais te tocou. O que você achou dessa história? E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho da notificação e compartilhe esse vídeo, essa história desse santo, com mais outras pessoas. Pela intercessão de São Damião de Velch, desça sobre você, sobre a sua Semana Santa, a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.